Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, seu ministério. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus, aprendermos alguns conceitos dentro da teologia, dentro da Sagrada Escritura, que vamos aprendendo alguns conceitos sobre filosofia da religião, historicidade, história da religião, trabalhar algumas disciplinas dentro da cultura, da sociologia, mas eu quero dar continuidade falando aqui sobre as saudações através da igreja, por meio da igreja, dentro de uma representação pessoal, o relacionamento de pessoa para com pessoa, o desenvolvimento do culto, como é que se dá o início, e vamos fazer hoje o fechamento, que é falando aqui sobre a despedida do culto, o encerramento do culto. Para isso, nós vamos aqui fazer uso da Epístola de João, a segunda Epístola de João. Se tratando aqui do início da saudação, conforme aqui a Epístola de João, que é a segunda epístola deste apóstolo, o verso 3 vai dizer assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Essa expressão, esta saudação deste apóstolo, que está sendo direcionada aqui a Senhora eleita e seus filhos, do qual o apóstolo fala que ama na verdade, ele faz uma saudação que é bem mais ampla do que a saudação de Paulo dentro de uma questão pessoal, como de outros apóstolos. Ela tem uma extensão, ela tem uma ampliação aqui na saudação. O que está sendo acrescentado aqui é a palavra misericórdia. Então nós temos aqui a graça, a misericórdia, a paz. Então são elementos distintos do que o apóstolo está direcionando aqui da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, que seja convosco, que seja aqui com a Senhora eleita e seus filhos, na verdade e no amor. Esta saudação, ela também está voltada aqui para a liderança, para o ministério, para aqueles que presidem, para aqueles que estão no governo, na liderança eclesiástica, na frente de pessoas, estão aí dentro de uma gestão de pessoas, estão aí na gestão da comunicação. Então, são expressões voltadas para o ministério, porque a palavra misericórdia nos dá um sentido realmente que precisa-se, todo líder, encontrar esta compaixão de Deus para consigo e de si para com os outros. Mas é importante, em especial, que a vida de um líder, ela precisa ter como cobertura essa misericórdia de Deus. A própria liderança encontrar a expressão misericórdia. Veja bem, se tratando aqui do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, as cartas que são emitidas aqui
a Timóteo e a Tito. Veja bem aqui as expressões que comporta, que confirma a mesma expressão do apóstolo João, aqui da epístola de Paulo, do apóstolo Paulo para Timóteo e também para Tito, que vai ser assim para nós aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, está aí uma expressão clara para nós aqui, em relação aqui a Timóteo. A segunda epístola também vai dizer assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então nós temos da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus graça, misericórdia e paz. Não é simplesmente aqui somente graça e paz, mas agora tem graça, misericórdia e paz, que é dada aqui diretamente a esses obreiros que estão labutando na obra do Senhor, que estão aí trabalhando em prol do reino de Deus. Quando vamos aqui para Tito fala aqui também sobre essas expressões. Vamos ver aqui. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, olha aqui a expressão aqui, que ela é uma expressão aqui realmente voltada para aqueles que estão na frente da obra do Senhor, que precisam encontrar da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, conforme aqui a expressão bíblica está nos mostrando que possa ser encontrado aqui a graça, a misericórdia e a paz. Então, algo que possa fortalecer, fundamentar melhor o líder aqui de acordo com a sua obra, o seu ministério a ser exercido. É importante nós analisarmos aqui a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, muito importante aqui para nós. E dando continuidade disso aqui, eu quero continuar aqui falando sobre o dicionário do movimento pentecostal. E depois nós vamos falar aqui sobre o término das cartas, o que elas nos ensinam, o que elas nos orientam. Mas é importante nós vemos aqui, de acordo com o dicionário do movimento pentecostal, fala o seguinte: em 1933, o jornalista assembleano Emílio Conte rebateu, por meio de sua coluna Atualidades no Mensageiro da Paz, uma crítica feita pela Aliança Evangélica. O que eles estavam aqui sugerindo, essa Aliança Evangélica, e que fez com que Emílio Conte rebatesse, registrando isso aqui no jornal do Mensageiro da Paz. Qual que era a crítica que eles estavam levantando aqui? Diz o seguinte: no jornal evangélico, ao uso da saudação, qual que era o problema que estava sendo discutido? O uso da saudação, a paz do
Senhor. E aí, olha só o que Emílio Conde vai registrar. Se a nossa maneira de saudação é objeto de perguntas e respostas no citado jornal, e para que não digam tolices, quando alguém lhes perguntar alguma coisa que a este respeito, então nós lhe dizemos que a paz do Senhor é a saudação que Jesus e os apóstolos usavam. Pode haver melhor modo de nos saudarmos que responda à consciência de cada um. Se quiserem adotar, podem fazê-lo. Não nos precisam pedir permissão, não é necessário. Não precisa pedir permissão, porque as coisas de Deus são para todos. As coisas de Deus são para todos. Então, Emílio Conde está falando aqui que é a questão da paz do Senhor, algo que provavelmente ele aqui está dizendo que era um costume já desde antepassado, através de Jesus Cristo e dos apóstolos. Só que, quando nós lembra que quando Jesus ele vai enviar de 2 a 2 para evangelizar os povos, curar os enfermos, expelir, expulsar demônios, purificar leprosos, a expressão lá, ressuscitar os mortos, e fala que na casa que entrardes, saudai com a paz, e dizei, paz seja nesta casa. E ponto final. Então, é interessante, por quê? Porque o linguajar do povão, o linguajar comum de Jesus, o linguajar cotidiano, ordinário, o linguajar, a fala no seu dia a dia, né? Era o aramaico. E nós não sabemos como é que era essa expressão de saudação. Mas o hebraico, ele era usado aonde? Nas sinagogas, no templo, com o intuito de orar, meditar, de fazer a leitura da Torá ou da Tanar. Então, era o propósito, era de ser usado em busca daquilo que é sacro, daquilo que é santo, de uma sacralidade, ok? Mas em termos vulgares e popular, era usado o linguajar aramaico. Então, este era o linguajar. Então, realmente, eu sei que me ressalta aqui, mas ele ressalta algo de acordo com o costume e a cultura da Assembleia de Deus. Somente isso. Então, é importante nós aqui analisarmos aqui o que está registrado aqui no dicionário do movimento pentecostal. Só que ele diz assim: se quiserem adotar como norma, como costume, a paz do Senhor, pode fazê-lo. Não nos precisam pedir permissão, porque as coisas de Deus são para todos. Mas se alguém se posicionar de outra forma, então ele fala assim, que responda à consciência de cada um. Então cada um sabe como, da melhor forma que deve se apresentar. Logicamente, podemos pontuar algo aqui, é que Jesus Cristo fala assim, eu vos deixo a minha paz. João 14, verso 27, 28, né? Eu vos deixo a minha paz, até o verso 33, do 27 até o 33. Então, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo vos dá. Não se turbe o vosso coração, tendes paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ok? Então,
Jesus diz que deixo-vos a minha paz vos dou. Então, ele deu e concedeu a paz dele, para que nós, como representantes de Cristo Jesus, possamos emitir a sua saudação, como representante pessoal, representante da sua pessoa, de acordo aqui com o reino do Pai, com o reino do amor manifestado no Filho, nós possamos emitir e transmitir esta paz, que não é nossa, mas a paz que nós temos da parte do Senhor, possamos transmitir às outras pessoas. Então, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo fala assim, se saudarmos com a paz somente entre nós mesmos, entre os nossos conhecidos, entre os nossos irmãos da fé, que vantagem tem nisso? Porque até os pecadores, os publicanos fazem o mesmo. Eles fazem a sua saudação. Então, nós transmitimos a paz do Senhor, é algo que não é somente um conceito de irmandade, mas é um conceito de sociedade. Ok? Então, eu posso comungar aquilo que eu tenho da parte de Deus para com o meu próximo. Certo? Creio que você está entendendo perfeitamente aqui a questão da saudação. Logicamente, como eu falei, você pode fazer aquela saudação usando as epístolas. Você tem essa dificuldade, faça a leitura do que está na epístola, saudando os irmãos. É possível e fica até melhor, fica mais seguro fazer essa saudação do que você tentar fazer aí de cabeça, fazer aí de memória, fazer aí de forma aí que você fala assim, vou fazer naturalmente, de repente você pode até se esquecer, mas é mais seguro que você faça a leitura da Escritura e assim possa saudar os irmãos. Ok? Então é muito importante aqui para o nosso entendimento. Agora olha um outro ponto aqui, que está aqui no dicionário do movimento pentecostal, está aqui registrado no dicionário do movimento pentecostal. Então, o que diz aqui? Os crentes da congregação cristã no Brasil se saúdam usando a expressão a paz de Deus. Então, eles usam a expressão paz de Deus. Ok? E não devolvem a paz. Olha só que coisa. Mais um amém. Mais um amém. Então, é a cultura destes irmãos que são fazer essa saudação dos irmãos em Cristo Jesus, que pertençam lá à instituição, à denominação, à igreja, congregação cristã no Brasil. Eles têm o costume de saudar com a paz de Deus. Então, eles fazem a saudação com a paz de Deus e a resposta que é dada é o amém. Diferente de outras, como eu já tinha falado no outro vídeo anterior, dizendo que, por exemplo, como a Madureira, você chega à paz do Senhor Jesus, aí eles vão responder a paz do Senhor. Eles devolvem com a paz do Senhor, a igreja toda. Se você chegar numa Assembleia de Deus Missões, você vai falar assim, a paz do Senhor, eles vão responder com um amém. Eles vão devolver também com um amém. Não é diferente tanto da igreja congregação cristã, que devolvem também com amém. A diferença está somente a paz de Deus, a paz do Senhor. Só muda este quesito. Mas aí tem outras igrejas que têm as outras formas de se apresentarem. Muitos chegam, boa noite, que a paz do Senhor esteja convosco, e a paz de Cristo seja com a vossa vida. Então, tem outras formas aí que as pessoas se sentem mais tranquilas de fazer ali a sua saudação. Então, o que muitos fazem. Então, o que acontece? Aí fala aqui que a congregação cristã no Brasil, eles acreditam que a saudação assembleana está incorreta, justificando-se dizendo que se deve saudar com a paz de Deus.
e nunca com a paz do Senhor. Porque existem muitos senhores, mas Deus é um só. Contudo, embora saudar com a paz de Deus seja bíblica e aceitável, a sua justificativa não se sustenta quando se estuda cuidadosamente passagem bíblica como 1 Coríntios, como 1 aos Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ok? Então, olha só. Então, essa rivalidade, meus irmãos, pensa bem, uma rivalidade que pode acontecer com as pessoas por causa de uma saudação. É coisa que você para e pensa por assim, isso é uma ignorância grande, isso é inadmissível, que nós percamos tempo brigando como devemos saudar uns aos outros. Agora, é interessante uma coisa, se eu saudei alguém com a paz e ele respondeu amém, isso é normal, ele está confirmando. A princípio, para nós aqui, no nosso entendimento comum, ordinário, o entendimento aqui, o amém, significa uma confirmação. Isso aqui é dentro do significado simples. Mas dentro da sua etimologia, que é uma palavra aqui, que é um anacróstico, se eu não estou enganando, é anacróstico que fala, a palavra amém significa, meu Deus, o meu rei é fiel para cumprir as suas promessas. Então, quando eu falo amém, eu estou crendo que este Deus, que é meu rei, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Para comigo e para contigo. Então, o amém dá um sentido amplo para nós. Então, o que acontece? A pessoa respondeu amém, ok. Se a pessoa não respondeu, fique em paz você. Permaneça em paz. Então, a Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo, tem outras traduções que falam a paz de Deus, aí tem um problema a tradução. Mas a paz que possa ser o hábito, o domínio em vossos corações, a paz do Eterno. Então, a paz de Deus, a paz do Senhor, ela possa dominar seu hábito em nossos corações. E, contudo, depois da paz, sejamos agradecidos, possamos manifestar graças a Deus. Então, é importante que nós vemos este ponto. Um outro ponto que eu quero falar aqui em cima disso aqui é que nessa questão da paz de Deus e a paz do Senhor, agora presta bem atenção. A palavra Eloá, Elohim significa Deus e deuses. A palavra Baal e Baalim significa Senhor e senhores. Então, seria muito interessante, ao meu ver, dentro aqui de um conceito bíblico, de uma expressão bíblica, dentro de uma representação pessoal como discípulo de Jesus Cristo, que eu possa fazer aqui uma saudação, dizendo assim que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que a paz de Cristo Jesus seja contigo, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu posso. O problema é que o brasileiro ele gosta de encurtar. Então ele simplesmente fala paz. Então se alguém me indagar, que paz é essa? Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Então muitas vezes seria interessante que possamos ser específicos naquilo que nós estamos transmitindo. Então, dentro de uma comunicação, é interessante
que a gente possa ser específico e trazer um entendimento das pessoas, para a compreensão das pessoas, aquilo que nós estamos aqui compartilhando com eles. É algo que vai nos dar mais segurança aqui na coinonia, na comunhão, ok? Então é importante este ponto aqui. Contudo, eu quero dar continuidade aqui e falando o seguinte: na saudação final, quando você vai liberar as pessoas, vai mandá-las de volta para casa, vai despedi-las, então tem aquela saudação final, que muitas das vezes nós fazemos uso da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, e nós acreditamos que é a bênção apostólica. Só que é muito importante entendermos que os apóstolos não fizeram uso exclusivamente como está em 2 Coríntios 13, não. A despedida era uma despedida normal, conforme eles ali desejassem. Eles achavam ali a necessidade de estar comungando. Então não é basicamente necessário que você faça uso, como está lá em 2 Coríntios 13, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, não é necessário que você faça isso, ok? Que você fique somente nisso aqui, ó, certo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E aí tem um finalzinho aqui, amém. Então a igreja vai responder amém. Então é importante aqui, e a gente sabe que as pessoas esmutam, que tem gente que fala assim, a imensurável, né, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus, a eterna consolação, comunhão do Espírito Santo. Irmãos, a gente tem hora que a gente enfeita, né? A gente tem esse costume de enfeitar, de acrescentar algo para deixar mais bonito, a bênção de Deus. Se Deus estiver aqui te abençoar, meu querido, eu não preciso nem falar isso aqui. Para começar se tratando da bênção, se a gente for analisar conforme o conceito de Deuteronômio, lá no capítulo 28, verso 1 e 2, você não sabe ouvir, então não tem como isso, porque a bênção vem por aquele que ouve, porque aquele que ouve, ele sabe servir, ele sabe atender, ele sabe guardar aquilo que foi dito a ele, e assim ele passa a cumprir aquela designação, aquele mandamento, aquela palavra. Com isso ele passa a ser bem-aventurado, ele passa a ser bendito, e as bênçãos do Senhor recairão sobre ele e o acompanharão todos os dias da sua vida, entendeu? Quer dizer, se acompanhar, que essas bênçãos vão estar em você. Não quer dizer que a bênção tem duas perninhas, não, que fica correndo atrás de você, não é isso, não. É que a bênção, ela estará sobre a sua vida, ela vai te alcançar, vai alcançar onde quer que você esteja, por causa do quê? Da sua obediência, do seu cumprimento no dever, e assim você alcança o direito de ser abençoado. Se for levar aqui pela questão da bênção, mas fala normal, anuncia a bênção normalmente para as pessoas, porque você é o veículo transmissor, mas a bênção, ela vem de Deus, passa por você, que é o canal, que é o veículo de transmissão, e vai chegar onde? Nos receptores, que são as pessoas que vão tomar posse da bênção de Deus. Então, ok? Importante isso aqui. Agora olha só, Romanos capítulo 16, e aqui o verso 24, aí fala que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Aí depois, dentro da doxologia, que é a parte final, uma complementação, aí vem aqui um hino em exaltação
a Deus e a Jesus Cristo. Ok? Então, os versos 25, 26 e 27 aqui falam de uma exaltação, que é um complemento, algo que foi um acréscimo aqui na carta, mas ele já termina aqui falando sobre a graça. Gálatas, vamos ver o final de Gálatas aqui, só para nós entendermos aqui Gálatas. Antes de eu chegar aqui em Efésios, vamos ver aqui Gálatas. O final de Gálatas, que é o capítulo 6, que fala aqui o verso 18, fala que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A graça de nosso Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Olha só aqui a saudação final. Que a graça do Senhor seja com o vosso espírito. Pensa bem, você faz uma saudação dessa, final, com a igreja, e muitos vão estar aguardando ali a saudação de 2 Coríntios 13. Mas aí a pessoa vai dizer, mas não vai falar a bênção apostólica? Que bênção apostólica, irmão? Tem isso na Bíblia, não? Que bênção apostólica? Ali é uma saudação final e foi dada diretamente à igreja em Corinto. Não quer dizer que você tem que fazer isso aqui uma regra áurea. Estou falando de uma regra áurea. E que você venha se ter uma norma aqui de um padrão único. Deus não trabalha assim. Nós não podemos rotular a fé, não podemos rotular a palavra de Deus. Isso aqui não é monopólio de homens, não, meu irmão. Nem teu. Mas que nós precisamos entender que somos instrumentos e veículos da parte de Deus para transmitir aqui, em primeira mão, a graça do Senhor. Em segunda mão, esta graça é a manifestação do amor de Deus. Em terceira mão, nos mostra que por meio deste amor nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho no mesmo Espírito. É tão difícil entender isso. E as pessoas ficam perdendo tempo com isso, estão deixando de ser o que? Agraciados, abençoados, virtuosos. E com isso está faltando até amadurecimento, crescimento espiritual e intelectual por parte de muitos. Ok? Então, tem gente que fica questionando coisas que não é necessário questionar. Vamos lá para as epístolas pastorais. Vou pegar aqui Timóteo, a segunda. A primeira epístola, nós estamos aqui de Timóteo, aqui no final aqui fala o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Opa! Olha aí, que bênção. Vamos ver aqui Tito. Tito aqui, o final aqui, o verso 15, né? Tito, o final. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Agora não está falando nem se a graça é de Jesus, a graça seja contigo, mas está dizendo que a graça seja com vós todos. Porque eles tinham esse entendimento que a graça, que faz parte do reino de Deus, é a pessoa de Cristo, é a representatividade da pessoa de Cristo Jesus. Ok? Então, entendendo aí sobre a graça. Então, falando assim, a graça, talvez a gente não tenha aquele discernimento de acordo com o que Deus ele pode estar querendo fazer para conosco. Vamos ver aqui, Tiago, capítulo 5, verso 20, aqui está dizendo aqui,
saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então está falando aqui do quê? Do perdão que traz reconciliação, que traz comunhão e assim traz paz consigo e na relação para com os outros. Então, a saudação aqui final é que possamos aí comungar a paz, o perdão, que possa ser liberado e assim possamos desfrutar do fruto desse perdão, que é a comunhão entre os irmãos. Vamos ver aqui final aqui de 1 Pedro, fala aqui: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que seria aqui o beijo na face, ou melhor, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Tá bem aí? Olha que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Então aqui Pedro falando que a graça, a paz do Senhor seja com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante nós vemos aqui a saudação final, ok? A terceira epístola, deixa eu ver se é a terceira epístola. E fala aqui, deixa eu achar, diz aqui, verso 15 da terceira epístola: paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então, aqui nos mostra aqui a saudação também final do apóstolo João. Saudação dessa que está ligada aqui não somente à irmandade, mas também no sentido aqui de amizade, de intimidade, de pessoas que sejam conhecidas e que se importam com você. Então, pessoas da qual você se importa, que são pessoas conhecidas porque pessoas da qual você sabe o nome delas e elas te conhecem pelo seu nome. Mas eu quero fazer o fechamento aqui da segunda epístola do apóstolo São Paulo, ou melhor, do apóstolo Paulo. Não tem essa expressão São, é uma expressão católica, né? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Vamos encerrar aqui, dizendo aqui: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui Paulo está dizendo aqui da sua assinatura pessoal, da sua autoria pessoal, da sua autenticidade pessoal, da sua veracidade pessoal. Então aqui está a sua assinatura. E ele, na sua saudação final, ele estava dizendo que o Senhor te conceda paz em toda maneira. Em toda maneira. Então, assim como sede santos em toda a vossa maneira de viver, então o Senhor também vos conceda paz em toda maneira, de todos os modos, de toda maneira. Então, que a paz do Senhor, ela seja convosco. O Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós, o Senhor seja contigo, seja com todos vós. Olha que saudação final, que bela saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
e todo o povo de Deus possa dizer: você, que faz parte do povo de Deus e que crê nessa bênção que é dada a você, possa dizer amém. Deus abençoe a sua vida. Acredito que você tenha aprendido e que você possa tomar posse da palavra, e que creio que aí houve aí um esclarecimento melhor, que Deus assim possa abençoar a sua vida. Se inscreva aí no canal, deixa aí o teu joinha, o teu like, se puder fazer o comentário, faça o comentário, e nós vamos estar aqui com a ajuda de vocês, através aí de vocês aí se inscrevendo